aprender um pouquinho sobre anjos? Amém? Está animado para aprender um pouquinho sobre anjos? A nossa primeira pergunta é: eles existem? Os anjos existem? Eles são reais? Nós podemos dizer que os anjos existem de fato? Será que os anjos existem? Há muitas pessoas que fazem esse questionamento, porque a palavra anjo na língua grega e na língua hebraica não remete a um ser celestial. A palavra anjo em hebraico é malach, que também pode ser pronunciado de uma maneira mais diferente, digamos assim, como malak. Mas a pronúncia correta seria malach. Malak é um termo para anjo, e a palavra hebraica malach significa mensageiro. Como essa palavra ela pode ser atribuída a pessoas, muitas vezes há um questionamento se os seres celestiais de fato existem. A palavra do nosso Deus diz que havia um grupo religioso nos dias de Jesus que tinha dificuldade em acreditar em anjos e em ressurreição. Eles são chamados de saduceus. E por incrível que pareça, os saduceus são um grupo religioso que é formado basicamente de sacerdotes. E aqui vale uma informação interessante. Eles duvidavam da ressurreição e duvidavam da existência de anjos, seres celestiais. E são exatamente os sacerdotes que vão pedir a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. São eles que vão julgar Jesus e vão acusar Jesus de heresia. Por quê? Porque Jesus acreditava em anjos, pregava sobre anjos e pregava sobre a ressurreição. Ele mesmo disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então esse grupo chamado saduceus, que é uma referência aos sacerdotes no templo, eles não acreditavam em anjos. Eles achavam que os anjos eram pessoas e que apareciam e traziam mensagens espirituais, profetas, reis e sacerdotes que traziam mensagens espirituais. E não é de se duvidar muito dessa loucura, não se pode acusar as pessoas por terem esse tipo de pensamento, porque no Velho Testamento haverá um combate muito sério contra heresias. E na busca de combater as heresias, muitas passagens bíblicas receberam um reforço escriturístico para que não fosse dado a entender que em algumas passagens nós estamos falando de anjos. Eles são vistos, eles são tocados, eles são encontrados por servos e servas do Senhor. Nós encontramos Abraão recebendo visita de anjos, Ló recebendo visita de anjos, mas o curioso é que eles vão comer, eles vão beber, eles vão ser atraentes aos olhos dos sodomitas. Nós vamos encontrar anjo aparecendo a Agar, nós vamos encontrar anjo do Senhor, um acampamento deles aparecendo a Jacó no chamado Manaim, o acampamento de anjos, dos seres celestiais. Nós vamos encontrar tantas referências desses seres sendo vistos, sendo encontrados, que muitas vezes as pessoas vão achar que eles são apenas seres humanos. Então, por isso, a importância de tratarmos esse assunto. Você acha interessante que a gente trate desse assunto? Se você acha interessante, coloque aí, estamos fazendo uma breve enquete, coloque aí, eu acho interessante, vamos estudar sim, eu preciso saber. Coloque aí alguma coisa nesse sentido. Os anjos existem? Então vamos ler alguns textos da palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito daquilo que não se vê. O visível foi feito daquilo que se vê, o invisível foi feito daquilo que se vê. Então veja, os mundos foram criados, Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e aquilo que nós vemos com os nossos olhos, eles vêm de uma realidade espiritual. O mundo espiritual existe. E quando nós encontramos a terminologia os mundos, nós estamos falando de existências diferentes. Então nós temos na Bíblia pelo menos 3 mundos diferentes. Exatamente, 3 mundos. Anote aí, 3 mundos aparecem na Bíblia. Segundo o apóstolo Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. E essa referência de terceiro céu é uma referência ao terceiro mundo. Nós estamos no mundo físico, nós temos o mundo espiritual chamado regiões celestiais,
e nós temos a habitação do nosso Deus, que é a habitação celestial, a morada eterna. 3. Mas os céus são apresentados no Velho Testamento com um número de 7 céus. 5 dentro de uma realidade física e 2 dentro de uma realidade espiritual. Então nós encontramos os mundos. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí aparece os céus no plural. Bereshit bara Elohim et hashamayim, os céus. E os céus no plural apontam para a existência de regiões outras que não são apenas o céu azul que a gente vê pela manhã, ou o céu estrelado que a gente vê durante a noite. Na realidade existe algo além do firmamento, e nós vamos encontrar na Bíblia 5 regiões físicas fora do nosso planeta. A partir do nosso planeta, nós encontramos 5 regiões celestiais, 5 regiões físicas, 5 céus dentro da estrutura bíblica apresentada no Velho Testamento. 5 céus. Então veja, o Dr. Adalto Lourenço, um físico que trabalhou também na NASA, ele diz que existem, mapeados pelo satélite Hubble, cerca de 300 bilhões de sistemas solares, e dentro desses sistemas solares, algo em torno de 300 a 400 bilhões de estrelas em cada um desses sistemas solares. O nosso sistema solar, chamado Via Láctea, possui em torno de 400 bilhões de estrelas, e ela é uma das 300 bilhões de sistemas solares. É um dos 300 bilhões de sistemas solares. O Sol, que aparece para nós em uma dimensão absurda, ele está nessa dimensão, na realidade, por estar próximo de nós. Mas ele é uma estrela de 4ª grandeza. Ainda existe uma estrela de 3ª, 5ª e 1ª grandeza. Mas como o Sol está perto de nós, então ele parece ser muito extraordinário. Mas as estrelas que vemos há bilhões de anos viajando à velocidade da luz, há milhões de anos viajando à velocidade da luz, podem ser ainda muito maiores do que o Sol, que é alguns milhares de vezes maior do que o planeta Terra. Então nós encontramos 300 bilhões de sistemas solares, com 300 a 400 bilhões de estrelas, lembrando que os asteroides não são estrelas, mas são apenas fragmentos que estão no espaço. Então nós não temos aí contabilizados planetas em cada um desses sistemas, apenas as estrelas, ou seja, os seres que estão em movimento produzindo luz. Então nós encontramos o Senhor criando os céus e criando a terra. Agora nós vamos encontrar a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nas regiões celestes. A referência a celeste é referente ao céu. Então regiões celestes são regiões dos céus. Então vejam, nas regiões existem espaços delimitados, espaços demarcados, espaços traçados nas regiões celestiais. Então existem regiões estabelecidas, e quando nós falamos de principados e potestades, então nós podemos entender que nós vamos falar de seres que estão dominando cada uma dessas regiões. Então vamos aprender um pouco sobre quem nós estamos lutando, e vamos aprender um pouco sobre algumas bobagens que nós fazemos também por não conhecer as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, no verso 44, vai nos falar que existe uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual possui pessoas espirituais que têm corpos espirituais. Então assim diz o apóstolo Paulo em todo o capítulo 15, discorrendo sobre a realidade de morar nas regiões celestiais. Ele diz assim: semeia-se o corpo animal e ressuscita-se o corpo espiritual. Há um corpo animal e há também um corpo espiritual. Então nós estamos num corpo físico, e quando nós morrermos e formos ressuscitados, receberemos um corpo glorioso, e quando estivermos na presença do Pai, recebemos um corpo glorificado. Então existem 3 estágios desse corpo, segundo as Escrituras.
Os seres celestiais possuem um corpo glorioso, um corpo que é capaz de viver nas regiões celestiais, um corpo que é capaz de viver no mundo espiritual. Para você entrar no céu, você precisa ser transformado a essa realidade do céu. Então vamos falar aqui sobre anjos. Baseado nessas verdades que nós lemos, existem regiões celestiais, existem corpos celestiais, nós vamos entender que existem pessoas espirituais. E essas pessoas espirituais são anjos. E por que eu disse pessoas espirituais? Porque a definição de pessoa não é a definição de alguém que possui um corpo físico e é um ser humano. A definição de pessoa é um ser que possui vontade própria, direção própria e sentimento próprio. Essa pessoa é que tem essas características. Um ser que possui vontade própria, direção própria e sentimento próprio é uma pessoa. Por isso nós dizemos que na Trindade existem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque eles são assim. O Pai tem sua vontade, o Filho tem sua vontade e o Espírito também. E eles concordam entre si. Agora, os seres celestiais também são pessoas, são indivíduos, são individuais e eles possuem vontade própria, direção própria e sentimento próprio. Os anjos existem e eles possuem um corpo celestial. Como diz Mateus no capítulo de número 25, no verso de número 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem em sua glória, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então veja, existem anjos. E agora voltando ao termo malach e ao termo grego angelos, que significa anjo. A palavra não aponta para ser celestial, mas aponta para mensageiros do Deus eterno. Então, nesse estudo que a gente vai fazer um pouco sobre angelologia, onde nós queremos basicamente fazer você entender o que é a região celestial, nós estaremos apresentando para você como se dividem, como se organizam os anjos nas regiões celestiais e os demônios também. Os anjos existem, eles são seres celestiais e estão a serviço do Deus vivo. Qual é o número deles? Talvez essa seja a primeira pergunta depois de saber que eles existem. Qual é o número dos anjos? E outra pergunta que deve se seguir a essa é: quantos anjos se tornaram demônios? Porque nós vamos falar de regiões celestiais, vamos falar de guerra espiritual, então nós precisamos entender quantos anjos existem e quantos se tornaram demônios. Então, para entender essa palavra, nós vamos no livro de Isaías, no capítulo de número 6, e nós vamos aprender algo sobre o número dos anjos. Amém? Qual é o número deles? A palavra do nosso Deus diz que o Senhor apresentou-se a Isaías no ano da morte do rei Uzias, que fora um rei muito importante para a história de Israel. O rei Uzias foi um rei muito relevante, tão importante que ele chegou a ser comparado ao rei Davi. Ele foi um rei que governou mais tempo em Israel do que o rei Davi e foi um rei de extrema justiça. Então ele foi considerado uma pessoa importante para a nação de Israel. Tão importante que na sua morte toda Israel lamentava, a ponto do profeta dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava orando ao Senhor. E aqui é tão interessante que a morte do rei Uzias é a razão de Isaías estar clamando por Israel. E diz a palavra do Senhor: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a palavra sublime aqui que aparece no livro de Isaías deve ser entendida como distante. Sublime quer dizer em um alto, distante lugar. Então você poderia considerar que Isaías está olhando para o céu e ele está vendo o mais longe que os seus olhos podem perceber, que há um trono imenso naquele lugar. E ele vê nesse alto trono, no lugar bem distante, o lugar mais longínquo que ele consegue observar com seus olhos naturais, ele vê um séquito que acompanha esse Senhor que está sentado sobre o trono. Então deixa eu explicar o que é um séquito. Em algumas versões está escrito as suas vestes.
Na realidade, as vestes é uma figura de linguagem que aponta para séquito, que quer dizer comitiva. O que é uma comitiva? A comitiva é um número específico de pessoas importantes para um reino que viajam com esse rei para decidir coisas importantes. Recentemente, não tão recentemente assim, nós recebemos a visita do Barack Obama aqui no Brasil. E o presidente americano, ele chegou aqui no Brasil vindo em seu Boeing, trazendo consigo em torno de aproximadamente 350 pessoas. Essa era a comitiva do presidente Barack Obama em sua visita ao Brasil. 350 pessoas aproximadamente, juntando a tripulação. São aqueles que vieram de cozinheiros, de arrumadeiras e assessores. Uma comitiva de 300 e 350 pessoas. Quem estava no aeroporto naquele dia em que ele desceu em São Paulo, as pessoas ficaram boquiabertas, porque o nosso presidente viaja com a comitiva de 50, no máximo 80 pessoas. Quando eles viram aquela multidão sendo a comitiva do presidente americano, policiais federais e coisas mais, eles falaram: uau, caramba, isso é um reino de verdade, isso é um país de verdade, isso é uma proteção de verdade. Agora veja, o séquito do nosso Deus, que é a comitiva que acompanha a ele em viagens específicas, formava um véu que vinha do céu, dos astros, das estrelas, e enchia toda a terra e enchia todo o templo. E a imagem que o profeta via era como um vestido, tamanho número de anjos que acompanhavam Yeshua ou Adonai, e esse número que acompanhava Adonai formava como que um manto, e lá no alto céu ele conseguia ver como que um manto formando, como que um véu que vinha lá do alto e sublime trono. Você consegue perceber isso? Obviamente nós estamos falando do Deus visto por Isaías, e Deus que é visto na Bíblia, no Velho Testamento, é Yeshua. Então nós não podemos duvidar que essa possibilidade de Yeshua está sendo visto por Isaías, e o seu séquito, a sua comitiva, é em número tão grande que forma como que um manto que vai desde o templo e vai se afunilando, passando por todo o planeta Terra, enchendo todo o planeta Terra e se afunilando pelo espaço, formando como que um caminho branco, e lá no alto e sublime lugar há um trono, e esse número de anjos são apenas a comitiva do Deus eterno. Alguém colocou aí, uau, Carla, né? Uau, realmente, uau. Esse é o número da comitiva do Deus eterno. Imagine agora o número dos seus exércitos. A palavra do Senhor diz: são milhares de milhares, milhões de milhões, incontável é o número deles. Milhares de milhares, milhões de milhões são o número dos anjos que o Senhor criou. A Bíblia vai falar algumas coisas sobre eles, nós vamos explicar no nosso estudo mais para frente. Mas nós sabemos que alguns desses anjos caíram e se rebelaram contra Deus. A pergunta que nós temos que fazer agora é: quantos caíram? Porque são milhares e milhares, milhões e milhões. Mas eu quero trazer uma nova informação para você. Anjos caíram e outros decaíram. Então nós temos dois grupos de anjos caídos: os anjos caídos e os aprisionados. Então anote isso no seu comentário: anjos caídos e os aprisionados. Para entender isso, você vai ter que entender algumas passagens que nós vamos ler ao longo da nossa série de estudos. Mas os anjos caídos são aqueles que, ao caírem, receberam a ordem do Senhor de se manterem em seu lugar e domínio. E o Senhor disse: não passem dessa limitação, não passem dessas atitudes, não façam além do que eu estou permitindo. Nós encontramos essa possibilidade, essa verdade, na passagem onde aparece o endemoniado de Gadara, que tem dentro do seu corpo entre 1.500 a 3.000 demônios. Esse é o número de um exército, de uma legião romana.
entre 1.500 soldados a 3.000 soldados, estavam no corpo do endemoniado de Gadara. É uma coisa que a gente tem que começar a parar para pensar, irmãos, até que ponto o inimigo pode destruir alguém. Imagine alguém possesso de 1.500 demônios dentro de si. E a palavra do nosso Deus diz que essa não é uma possibilidade para alguns, mas é uma possibilidade para muitos. E se você serve ao Senhor Deus, limpa a sua casa e não deixa que o Senhor habite nessa casa. Diz a palavra do Senhor que aquele demônio que saiu volta com 7 mais forte do que ele. Então você tem que entender que há uma possibilidade de um preenchimento cada vez maior de malignos, de malignidade dentro das pessoas. O endemoniado de Gadara tinha entre 1.500 a 3.000 inimigos, demônios, que clamaram a Jesus: não nos lance para o abismo, que é a prisão dos demônios. Então existe um grupo de demônios pior do que esses que nós conhecemos e que estão aprisionados, segundo Judas, para o dia do juízo final. Em Apocalipse capítulo 9, eles serão soltos, e só aqueles que estão aprisionados são em número tal que ao saírem do abismo formarão uma nuvem que escurecerá o sol. Preste atenção nisso. O número dos demônios aprisionados, que estão presos, que você não viu eles agindo, estão aprisionados desde que caíram pela sua malignidade, pela sua desobediência. O que nós estamos vendo são os melhores que são libertos porque são obedientes ao Senhor. Aqueles mais rebeldes estão aprisionados, e o número deles, quando saírem do abismo, formarão uma nuvem que encobrirão o sol e apagarão o brilho do sol. Você entende o que isso significa? O número deles é absurdamente grande. E há um número daqueles que ainda estão soltos e amarrados, segundo a palavra do nosso Deus. Os anjos caíram. E nós vamos terminar nessa parte hoje a nossa live. A palavra do nosso Deus diz em Isaías capítulo 14 sobre a queda de Lúcifer e também a queda dos anjos que o acompanharam. Então anote isso. O número de anjos caídos é 1/3. Para cada anjo criado, 3 anjos criados, 1 caiu. Para cada 3 anjos criados, 1 caiu. Então nós estamos em vantagem numérica. Nós estamos em vantagem numérica. Para cada demônio, nós podemos dizer que existem 2 anjos do Senhor Eterno para nos guardar. Mas não há necessidade de contar com eles, embora possamos contar com eles, porque eles estão à ordem e a serviço do nosso Deus. Mas por que eu estou dizendo que não há necessidade de contar com eles? Porque o Senhor sozinho é maioria. O Senhor não precisa de mais companhia. Os anjos servem a Deus nos servindo. Então eles trabalham por nós e nós estamos em maioria numérica também. Então há um numerário maior a nosso favor do que contra nós. Então escreve isso: maior é o que está em nós do que o que está contra nós. Escreve isso no seu comentário, porque quando a gente diz maior é aquele que está em nós estamos falando do Senhor, mas nós estamos falando também do seu reino. Então maior é aquele que está em nós, o Senhor e o seu reino. E o reino do Senhor é maior em número do que o reino das trevas, do que o império das trevas. Depois nós vamos discutir sobre o reino das trevas. Mas o reino do nosso Deus é maior do que o reino das trevas. Então, o diabo está em desvantagem numérica. A palavra de Deus diz em Isaías 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então nós encontramos aqui a queda de Lúcifer, e que também vai ser apresentada em outro verso, 2 Pedro 2:4, porque Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançaram no inferno. E aqui eu quero abrir um parêntese para a gente encerrar nossa live de hoje. O inferno não é controlado pelo demônio, irmãos. Escreve isso aí. O inferno não é controlado pelo demônio. Isso é mitologia grega. O inferno é lugar de prisão de demônios. Leia 2 Pedro 2:4. O inferno é lugar de prisão para os demônios e não lugar onde eles estão no comando. Então, pare com essa fantasia de achar, por exemplo, que quando você ou quando alguém é lançado no inferno, o demônio, que é chefe do inferno, recebe essa pessoa.
você está redondamente enganado. O demônio não recebe essa pessoa porque ele está aprisionado lá também. O demônio, os anjos que pecaram, estão presos no inferno e a palavra de Deus diz: e os entregou a abismos de escuridão. É essa a realidade dos anjos que caíram. Tais anjos caídos foram condenados ao inferno quando caíram. O inferno é um lugar de condenação para os anjos. Amém? E deixa eu ver se eu preciso de mais um slide para a gente encerrar. A palavra de Deus então vai falar sobre as estrelas do céu, e as estrelas do céu são referência dos dois grupos. Aqui em Apocalipse, a estrela do céu faz referência a dois grupos, amém? Aos pastores e aos anjos. Aos pastores e aos anjos. Então as estrelas do céu caíram sobre a terra quando a figueira, sacudida por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Então, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. As estrelas do céu são anjos e são pastores também. E quando fala sobre pastores? Quando a cauda do dragão arrebata 1/3 das estrelas de Deus. E as estrelas de Deus ali são pastores, assim como são aqui em Apocalipse. Caíram da presença do Deus eterno tais seres, tais pessoas. Shalom, que Deus abençoe o seu dia, que a graça e a paz e a misericórdia do Deus eterno, as obras de consolação do Espírito Santo, seja sobre sua vida, agora e sempre. Amém.